Olá pessoal, vamos falar hoje sobre filhos prediletos? Se você é pai ou mãe já deve ter ouvido, e se você for filho já deve ter falado. Tinha que ser o queridinho da mamãe, duvido quem nunca falou, quem nunca ouviu. Acredito que em todas as famílias, sem exceção, acontece isso. Bem porque isso não vem de hoje, já acontece desde os primórdios da humanidade. Caim matou Abel porque se sentiu preterido por Deus. Na tentativa de matá-lo, José foi jogado num buraco pelos seus irmãos e depois vendido como escravo para o Egito, por ciúmes, sim, pois ele era o filho preferido do pai dele. Eu posso dar N exemplos bíblicos e não bíblicos de filhos feridos que adoecem e causam tragédias por causa do seu sentimento de inferioridade por serem preteridos pelos pais. Isso é inegável dentro das famílias, mas sabe qual que é o problema? A negação por parte dos pais. Pergunte a uma mãe qual é o filho preferido dela e ela rapidamente vai dizer: eu amo todos os meus filhos iguais. Não existe isso, gente. Isso é uma mentira que foi implantada na mente humana até que se tornou real. As pessoas só dizem isso porque têm uma ideia errada do que é o amor. O amor não é um sentimento. Ele é uma atitude, é uma ação, uma maneira de fazer o bem. Entendendo dessa forma, não podemos amar todos os filhos iguais porque eles são únicos. Cada um é diferente do outro. Nós os amamos sim, todos eles, mas de formas diferentes, conforme nos relacionamos com eles. Aí entra as 5 linguagens do amor. Quem conhece? Um filho nós amamos com prestação de serviço. Outro filho nós amamos com toques físicos, beijos, abraços, e ainda outro nós amamos com palavras de afirmação. Outro nós amamos com qualidade de tempo, de estar juntos, e ainda o outro nós amamos dando-lhes presentes. Mas por que então que as pessoas ao meu redor já sabem qual que é o meu filho preferido? Porque nós não sabemos, como mães e pais, distinguir afinidade de amor. Nós amamos sim todos os nossos filhos, mas não amamos igual não, nós amamos de formas diferentes. Mas nós temos sim afinidade, intimidade maior com um deles, isso é totalmente normal. Precisamos encarar essa verdade para sermos curados e deixar a autocomiseração de lado. Quando nós aceitamos isso, que realmente temos afinidade com um dos nossos filhos, nós vamos saber como nos relacionar com os outros. Mas cabe a nós termos esse cuidado para não preterir um filho em detrimento do outro. Existem mães e pais que sabem lidar muito bem com as diferenças. E todos sabem qual que é o filho preferido deles, qual que eles têm mais afinidade, porém eles amam os outros, um de cada forma, e sabe suprir o tanque emocional de cada um dos filhos. Mas a maioria, eu digo isso com toda certeza, não sabe fazer isso. Se relaciona com o filho que mais se identifica de maneira tão compulsiva que deixa a desejar na vida dos outros filhos, causando assim marcas profundas de falta de amor e rejeição, que são raízes profundas que passam de geração em geração no coração daquele filho, repetido de pai para filho e para os netos e assim por diante. Se um filho seu pudesse e tivesse coragem de te falar o quanto ele se sente preterido e o quanto ele não se sente amado, você como mãe ou pai com certeza ficaria surpreso, até choraria e diria: mas eu amo os meus filhos, como pode ele se sentir assim? Eu sei que você os ama e os ama mesmo. Eu sei que você não está mentindo. Mas não tente amá-los de forma igual, pois eles são diferentes. Enquanto você ama o dito preferido com suas atitudes e fazer da mesma forma com o outro que se sente preterido, ele não vai se sentir amado. Lembre-se das 5 linguagens do amor. Enquanto um se sente amado tendo manifestações de carinho, o outro vai se sentir amado somente com a sua presença, em um tempo só para ele. Ou outro filho ainda vai se sentir amado recebendo presentes ou mesmo uma boa comida na mesa. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem aqueles que têm maior intimidade com Ele. Isso é notório, todo mundo vê, todo mundo sabe. Então entenda, amor é manifesto nos relacionamentos saudáveis e não somente no falar.
Jesus amava todos os discípulos, mas tinha 3 deles que eram mais chegados. E eles estavam sempre com ele. Quem era? Pedro, Tiago e João. Aqui em casa, todos sabem e não se esconde isso. Nós amamos os nossos filhos mais do que a nossa própria vida. E isso todos os pais sabem do que eu falo. Vocês sabem, mas temos afinidade maior com um e menos com o outro. Eu sou mais íntima e mais próxima do Mateus e o Vitor é o xodó do pai dele. Isso não se esconde. Nós não escondemos isso, mas tentamos suprir as necessidades afetivas de cada um. Falhamos como pais? É claro. Causamos marcas no coração dos filhos? Sim. Porque nós somos filhos também e sabemos muito bem como os nossos pais nos tratavam em relação aos nossos irmãos. Eu falo com toda a verdade do meu coração que eu não tenho lembrança ou marca negativa nenhuma da minha infância em relação aos meus pais. Sabe por quê? Porque eu era a queridinha do meu pai. Eu fui muito bem amada. Mas eu reconheço que eles falharam em preterir um dos filhos ou outro. E eu sei também que eles têm marcas profundas no coração por causa disso. O que eu quero trazer a você hoje? Se você foi um filho que se sentiu preterido por seus pais, os perdoe de verdade. Eles não tiveram a intenção de te machucar. Quem sabe eles nem sabem que causaram tudo isso em você. Somos humanos e falhos, então perdoe os seus pais. Mas se você é um pai que sabe, mas você esconde, sabe que tem um filho preferido, então comece a partir de agora a se relacionar com os demais de forma que eles se sintam amados. Não da mesma forma. Tratar cada um deles da mesma forma, mas trate com forma única. Não queira visitar todos, ligar para todos, ser meloso e cheio de abraços com todos. Um deles só quer a sua visita. O outro quer um presente seu. O outro só quer um tempo de qualidade com você. O outro filho quer um almoço bem feito com aquele cheirinho e gostinho de mãe. O outro quer que você assista um futebol e diga o quanto ele é bom no que faz. Ele quer palavras de afirmação que venha da sua boca. O outro ainda quer ser muito abraçado e beijado e sente muita falta do seu carinho. O que para o outro filho nem tanto. Reconheça o filho da sua intimidade e faça a diferença a partir de hoje. Também na vida dos outros. Faça com que eles se sintam amados por você, pai e mãe. Se arrependa diante de Deus, confessando a Ele que você realmente não só tem intimidade, mas preferiu um dos filhos e preteriu os demais. Confesse, mude de rota, peça perdão. Deus não se importa com o seu erro, mas como você se comporta diante dos seus erros. Eu posso errar, porque na vida eu aprendo a acertar, mas quando eu passo da ignorância para o conhecimento da causa, eu não sou mais inocente diante dele. Então eu preciso mudar de rota, de estratégia, de atitude. Agora, quando alguém fizer essa pergunta, responda com toda a verdade do seu coração, sem mentir. Ah, ele é o seu filho predileto, né? Diga assim, não. Ele é o que eu tenho mais intimidade, mas eu os amo. Não todos iguais, mas cada um da sua maneira. Um beijo no seu coração. Espero que essa palavra venha abençoar o seu coração. Tá bom?